E aí, meus queridos, tudo certo com vocês? Começando mais videozinho aqui no canal Palpites de 10. E hoje eu vou falar dos jogos do nosso Brasileirão. Sim, o vídeo tá saindo um pouquinho mais tarde, então vamos focar no nosso Brasileirão. Começa às 4 horas da tarde. Então, vamos que vamos. Antes dos jogos aí, dos palpites, das análises, quero pedir para você se inscrever no canal, deixe o seu like e também clique no sininho para receber todas as notificações. Caso você queira também falar de outro palpite, outra análise, deixa nos comentários aí que vamos se ajudar aí. Vamos nessa. Às 4 horas, o primeiro jogo aí do nosso domingão, a gente tem Bahia e Mirassol, tá? A classificação não vou nem olhar porque não vale a pena, mas entre eles aqui o Bahia ganhou do Nacional na Libertadores, empatou 2-2 com o Santos, empatou em 1-1 contra o Inter aí que tá jogando muito bem, e o Bahia, nesse jogo da Libertadores, jogou mais que o Inter, tá? Jogou mais, muito bem o Bahia nesse jogo aqui, e contra o Corinthians empatou em 1-1 contra o time reserva. Então o Bahia aí vem de um empate, vem de 2 empates aí no Brasileirão Betano, certo? Jogo bom para quê esse contra o Mirassol? Mirassol vindo aí da Série B, certo? É um time que provavelmente, na minha visão, vai ser um dos rebaixados em 2025, certo? Então o Bahia tem tudo para vencer esse jogo e garantir os 3 pontos. Tem 2 empates, precisa vencer, vai para 5 pontos, já fica aqui na casa do quarto colocado, né? Se aproxima ali um pouquinho, não fica só com 2. Jogo bom pro Bahia vencer, certo? A 1,60 acho muito bom. Joguinho bom para mais de 1,5 gols também. Vejo que é um jogo bem interessante para gols, visando que o Mirassol usou todos os jogos dele que ele perdeu, né? Ele perdeu, empatou, contando o Paulistão, são jogos para mais de 1,5 gols. Olha aqui, ó, 1-1, 2-1, sempre jogo com mais de 1,5 gols. Então aqui, mais de 1,5 gols vem valendo bastante, uma vitória do Bahia. 5:30 temos Grêmio e Flamengo. Jogaço, tá? Não vamos olhar para a tabela, vamos olhar para os jogos. Entre esses dois times, dos últimos 7 jogos, em 5 foram mais de 2,5 gols, tá? A gente pode ver aqui que tivemos um 3-2 para o Grêmio contra o Flamengo ano passado, um 2-1 para o Flamengo e um 3-2 para o Grêmio. Grêmio, quando joga em casa, tá? A gente vê que os últimos 2 jogos o Grêmio ganhou do Flamengo. Porém, o Grêmio aqui na Sul-Americana ganhou do Atlético Grau, porém jogando mais ou menos, tá? Contra o Ceará perdeu e jogou mal. Contra o Deportivo Luquenho jogou bem mais ou menos. E contra o Atlético Mineiro, vou ser sincero, tomou uma pressão de início. Se não fosse o Volpi, ia ter perdido esse jogo, tá? Era pra ser uns 3-4-0 pro Atlético Mineiro. Porém, o Grêmio jogando mal, conseguiu achar 2 gols ali, tomou um e ganhou o jogo, entendeu? Então o Grêmio ele tem essa vitória aqui como um achado, certo? Até os torcedores do Grêmio estão vendo, estão ganhando, estão jogando, estão ganhando, mas mesmo assim não está convencendo, sabe? Eles estão com o pé atrás desses quinteiros aí. Já o Flamengo veio de um empate contra o Inter, um dos melhores jogos do Brasileirão, tá? Essa primeira rodada aqui. Aí Libertadores ganhou, jogo contra o Vitória ganhou de 2-1, né? O Bruno Henrique aí fez o gol aí, foi o gol do Vitória, acho que foi. Também não jogou tanto o Flamengo e perdeu em casa para o Central Córdoba. Então o Flamengo vem de uma instabilidade. Vai jogar no Rio Grande do Sul, vai jogar aí num tempo... acho que não está chovendo, né? A princípio, onde eu moro aqui não está chovendo. O jogo é em Porto Alegre. Então, não vai chover, eu acho que esse jogo... E talvez chova um pouquinho só, tá? Mas tá um tempo bom, tá um tempo meio quente, tá perfeito para ter jogo, tá? Não tá aquele tempo ruim, não. Jogo bom pra quê? Pra gols, tá? Quando se enfrenta sempre mercado de mais de 1,5 e mais de 2,5 gols. Os jogos do Grêmio sempre com mais de 1,5 gols. E os jogos do Flamengo também sempre mais de 1,5 gols. Só contra o Deportivo Táchira, que é jogando fora de casa, né? Não foi o mais de 1,5 gols. Bom, formações, a gente tem aqui um Grêmio titular, né? Bright White aí voltando, Amozu, Edenilson. Já vai pegar um Flamengo com... o Plata, o Arrascaeta, o Gerson, o Bruno Henrique, Pulgar, De La Cruz, é um time bem forte, tá? Então, vejo-se um jogo para mais de 1,5 gols. E claro, ao vivo, o Grêmio como tá jogando, vejo uma vitória do Flamengo. A 2,10
Eu acho muito boa essa vitória do Flamengo, então dá pra pegar até um Flamengo ganha com empate anula. Caso dê empate, anula a nossa entrada, tá? Mas isso ao vivo. Pré-live, mais de 1,5 gols, até mais de 2,5 gols, certo? Só que ao vivo, acompanhando o jogo, olhando o jogo, ele 5,5. Flamengo tá pressionando, tá indo pra cima, tá propondo o jogo, dá pra pegar essa vitória do Flamengo, que o Grêmio tá bem estável, tá? Mas cuidado que o Atlético Mineiro também começou pressionando e no final o Grêmio ganhou. Então, entrada principal, mercado de gols, mais de 1,5, mais de 2,5 gols. E tá aí, aqui dá pra pegar uma vitória do Flamengo ao vivo ou um empate ao Flamengo aí também ao vivo. 5,6 também temos São Paulo e Cruzeiro. São Paulo e Cruzeiro aí quando se enfrentam, joguinho para mais de 1,5 gols e também para menos de 1,5 gols, na verdade, né? O nosso retrospecto aqui tem bastante jogos com apenas 1-0. O São Paulo vem de um 0-0 contra o Sporting e um 0-0 contra o Atlético Mineiro no Brasileirão, tá? Então temos 2 pontos. Ganhou contra o Talheres e empatou contra o Alianza Lima, abrindo um 2-0 e tomando um 2-2. Então, estão vindo com uns nervos meio complicados. Cruzeiro ganhou do Mirassol no início, depois engatou 3 derrotas consecutivas. União Santa Fé perdeu. Pro Inter perdeu aí com uma expulsão aos 20 minutos, né? Então destabilizou aqui o jogo inteiro do Cruzeiro. E aqui foi o ponto que o Cruzeiro tem que dar uma olhada no Cruzeiro. Perdeu para o time do Machucuna de 2-1 em casa. Com Gabigol, Fabrício Bruno, Cássio, Fagner, Matheus Pereira. Cara, não dá para entender o que se passa no Cruzeiro. Tanto que aqui, ó, a gente pode ver aqui, ó, temos o Matheus Pereira, Wanderson que jogava no Inter, Dudu que jogava no Palmeiras, Gabigol, esse Lucas Silva aqui, Lucas Romero, Fabrício Bruno, sabe, o William e o Cássio no gol, é um time muito bom, entendeu? Não sei por que que tá acontecendo isso com o Cruzeiro. Já o São Paulo aqui também vem numa crescente aí, né? Vem aí de um empatezinho, tomou um empatezinho, mas tá jogando melhor que o Cruzeiro, vai jogar em casa. Então aqui, gurizada, eu gosto do mercado também de mais de 1,5 gols, tá? Acho que é um jogo bem interessante para gols, visando que o São Paulo precisa vencer, o Cruzeiro também precisa vencer por conta dessa instabilidade, tem que mostrar pra torcida pro que veio, tá? Mas nada mais que mais de 1,5 gols, tá? O mais de 2,5 não vejo esse jogo aqui saindo 3 gols, no máximo 2. Então mais de 1,5 gols, um jogo bem over, tá? E claro, ao vivo, pelo São Paulo tá jogando em casa e o Cruzeiro tem engatado 3 derrotas consecutivas. O Cruzeiro é um time de mais idade, né? A média do Cruzeiro é 30 e poucos anos já. Então, aqui gosto do São Paulo para vencer. A 1,95 tá valendo muito bem. Fazer aquele mesmo esquema do Flamengo, tá? Pré-live mais de 1,5 gols e ao vivo, olhando o jogo, uma vitória do São Paulo. Ao vivo. Tá? Então espera começar o jogo, dá uma analisada no gráfico ali, se não der para olhar o jogo, mas vitória do São Paulo é bem interessante. Fluminense e Santos. Bom, a gente vem aí de um jogo, quando se enfrentam, o mercado de mais de 1,5 aqui dos últimos 3 jogos bateu em 2 e 1 não foi. Fluminense aí, no primeiro jogo do Brasileirão, perdeu de 2-0 pro Fortaleza, começou mal. Depois na Sul-Americana ganhou do Once Caldas de 1-0. Ganhou do Bragantino no Brasileirão de 2-1. E aqui o Fluminense ganhou de 5-0 contra o San José. Então o Fluminense vem numa alta. Vem aí 3 vitórias consecutivas e um 5-0. E vai jogar em casa com a sua torcida contra o Santos. O Santos, ele perdeu para o Vasco e empatou com o Bahia. Tá? Então ele vem aí de mais ou menos. O Neymar, não sei se joga esse jogo, tá? A princípio, a gente tem ele aqui. Não temos. Neymar tá na reserva. Vamos ver. Neymar. Ó. Pedro Caixinha técnico. Renato Portaluppi. Não tem ninguém fora nesse jogo aqui. Provavelmente o Neymar pode sim estar no banco de reservas. Eu não sei se ele volta nesse jogo. Acho que sim, né? O Neymar acho que volta nesse jogo. O Santos, galera, é um time aí que não me traz confiança. E o Fluminense nesse início também não me traz confiança, por mais que ganhou aí de 5-0, mas foi num time mais fraco. Se tu pegar os jogos do Brasileirão, ele ganhou do Bragantino e perdeu pro Fortaleza, tá? Ao vivo, nesse jogo, vejo que é um jogo para menos de 2,5 gols, tá? Não vejo sendo 3 gols nesse jogo.
vejo que vai ser um jogo mais truncado, tá? A nossa entrada principal vai ser o menos de 2,5 nesse jogo. E ao vivo, o Fluminense tá mais embalado que o Santos. Porém, o Santos tem jogadores de qualidade, tá? Só que a bola tem que passar e esse Guilherme aqui tem que estar num dia bom. O Rochester também, Tassiano, Tiquinho, o meio-campo deles é bom. Se o Neymar voltar a jogar, o time vai jogar para o Neymar. Aí eu não vejo o Santos muito assim, porque voltando o Neymar, o time quer jogar pro Neymar. Então tem que organizar esse Santos ainda, tá? Então, pré-live, menos de 2,5 gols. Não vejo 3 gols nessa partida. E ao vivo, uma vitória do Fluminense. Fator casa, tá vindo melhor, meteu um 5-0, tá vindo em alta para jogar contra o Santos, certo? Então, ao vivo, vitória do Fluminense, pré-live, menos de 2,5 gols. Às 8 horas da noite, a gente tem o Fortaleza contra o Internacional de Porto Alegre. Classificação não tem problema, porque no início de campeonato só. Quando se enfrentaram, o último jogo foi um 3-0 para o Fortaleza, ano passado, final do ano. E o outro foi um 2-1 para o Inter. Então, quem jogou em casa venceu. O Fortaleza, ele vem aí de um 2-0 contra o Fluminense, ganhou. Perdeu para o Racing de 3-0. Empatou contra o Mirassol em 1-1. Esse jogo me pega um pouco, tá? Fortaleza empatar contra o Mirassol é complicado. E o Colo-Colo, esse jogo aqui deu problema lá, que a polícia, acho que atropelou torcedores do Colo-Colo. Deu todo um esquema lá que os torcedores invadiram. Então esse jogo aqui foi anulado e provavelmente o Fortaleza vai ganhar os 3 pontos, tá? A torcida invadiu o campo, fizeram tudo uma coisa lá. Já o Internacional vem aí de um primeiro jogo contra o Flamengo, muito bom, né? 1-1. Contra o Bahia jogou muito melhor que o Inter, tá? Conseguiu empatar o jogo, o Inter. Porém foi amassado ali pelo Bahia, tudo bem. Contra o Cruzeiro, teve uma ajuda ali da arbitragem aos 20 minutos, certo? Mas daí, né, expulsou o cara do Cruzeiro, o time fica com a menos, se perde, meteu um 3-0 com tranquilidade. E contra o Atlético Nacional, tomou uma pressão também do Atlético Nacional, se não fosse o Antony, teria tomado gol. 2 pênaltis achados para o Inter, um duvidoso, o outro foi mesmo. E daí o terceiro gol já é aquele jogo que o time já tá mais ali e tal, tocou pro gol vovó, né, toca pro meio ali. Mas o Inter vem jogando muito bem e tá bem encaixadinho. Contra um Fortaleza que me empata contra o Mirassol, gurizada. Aqui é jogo para mais de 1,5 gols, tá? Ambos, o Inter tá muito bem encaixado, o Fortaleza tá com um time legalzinho, porém, tá com um time mais, digamos, mais velhinhos, não é mais velhinho, né? Um pouquinho mais de idade aí o Fortaleza, né? Davi Luiz na zaga, Titi, aí tem o Moisés, Lucero, aí o Fortaleza tá com um time bem, mais, né? Uma média de idade maior. O Inter, entre o Fortaleza e o Inter é um time mais conjunto, tá? Ele tá num conjunto muito bem já montado, bem treinado, já é um time que foi buscar poucas peças, igual aqui, ó, esse Vitinho chegou, o Carboneiro ali chegou também, o resto, esse Ronaldo aqui, eles vieram, mas encaixaram muito bem num time já montado, certo? Então aqui, veja um jogo para mais de 1,5 gols, tá? E a 2,50 uma vitória do Inter, tá valendo, hein? Então, mais de 1,5 gols. E aqui dá pra pegar um empate ou Inter ganha com empate anula e ao vivo até uma vitória do Inter, tá? Visando a sequência do Inter, esse é um jogo, digamos, mais fácil, tá? Porque o Inter vai pegar agora o Fortaleza lá, depois pega o Palmeiras e logo depois acho que tem um Grenal, é algo assim, tipo, Palmeiras e Grêmio, é um negócio meio bem difícil, assim. Então, se o Inter quer fazer 3 pontos, é nesse jogo aqui que é o interessante, precisa ganhar. Então, mais de 1,5 gols. Aí fica um empate ou Inter ganha com empate anula e também um Inter para vencer a 2,50, tá? Não vejo o Inter perdendo para o Fortaleza, no máximo empatando aí. Mas também espera começar ao vivo, que o Inter é um time que toma uma pressão ali, parece que vai perder, do nada pum pum pum, gol, sabe? É um meio estranho assim, mas é que o elenco tá bem montado. E o Atlético Mineiro, o último jogo é às 8h30 da noite, tem Atlético Mineiro e Vitória. Aqui a gente vem aí do Atlético Mineiro, que perdeu para o Grêmio, né? Começou amassando o Grêmio, do nada o Grêmio achou 2 gols ali, perdeu, não conseguiu ir atrás. Empatou contra o Cienciano, empatou contra o São Paulo, tá? Então aí 2 expulsões aí e ganhou contra o Iquique. Então vem aí de uma vitória. Já o Vitória, ele perdeu para o Juventude,
de 2-0, empatou contra a Universidade Católica, com a mais em campo, e ainda perdeu para o Flamengo de 2-1 e empatou contra o Defesa e Justiça. Então o Vitória já não sabe o que é vencer aí desde o início do Brasileirão e da Sul-Americana. Visando isso, Atlético Mineiro jogando em casa, não tem muito o que fazer, né? Atlético Mineiro para vencer e também o mercado de mais de 1,5 gols. Essa foi as análises do nosso Brasileirão, gurizada, bem calmo, tranquilo, pois outros jogos já passaram, né? Premier League, tudo já foi, mas é um vídeo focado no Brasileirão. Se você tem outra ideia, deixe nos comentários também, certo? Se inscreva no canal, deixe o seu like, também clique no sininho para receber todas as notificações, gurizada. Essa foi a análise do nosso Brasileirão betano, certo? Então, tamo junto, fique com Deus, até amanhã e é nóis!